Bom dia, boa tarde, boa noite. Direto do Projeto Tamar aqui, o programa Conexão, número, sabemos qual, que a gente já perdeu a conta, mas aí, continuem aí, sigam a gente no YouTube. Hoje estamos sem a Sofia, que a Sofia estava ocupada hoje com suas aulas de tecido, mas continuamos. Queremos agradecer a nossos patrocinadores que vão aparecer aqui embaixo da tela durante o vídeo. Muito obrigado. Graças a eles, estamos fazendo esses programas tão importantes para a comunidade, né? E para trazer assuntos de interesse. E, falando de assuntos de interesse, hoje a gente convidou a nossa amiga Fernanda Maia. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada. E também o senhor Vitor Ugonhaque, também empresário, amigo da rádio. Já tivemos várias oportunidades juntos. Sim, sim. Seja bem-vindo. Bom, estamos com Fernanda, que é turismóloga, e está com um projeto muito bacana, muito legal, que já tem vários anos, que a gente vai perguntar agora, e agora foi convidado também para participar do COP30. Mas aí, conta mais um pouquinho aí sobre o projeto. Conta sobre você primeiro. Estou tão de lado assim, Fernanda. O coordenador aí, organizando aí. Muito obrigado, Luciano. Obrigado. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com a Rádio Eureka, né? Uma alegria, muito obrigada. Bom, eu sou de Minas, eu sou de Belo Horizonte, sou turismóloga de formação e a minha primeira estada aqui em Praia do Forte foi em 2008, morei aqui durante 6 anos, então, e desde então a minha segunda sempre foi, né? Quando eu não estava aqui, sempre continuou sendo a minha segunda casa, o lugar onde eu tenho um apreço, um carinho, um amor muito grande. Tenho muitos amigos, irmãos aqui. Tenho uma família aqui já constituída. E aí, nos últimos 6 anos, eu estava morando no Paraná, né, em Maringá. Os quais, os últimos 3, eu estava na Secretaria de Turismo como superintendente. E nesse processo todo, né, desde que eu saí daqui de Praia do Forte, quando eu fui embora em 2012, eu iniciei um estudo e um trabalho voltado para turismo de experiência na época. E aí, em 2015, eu abri uma empresa chamada Experience Infinity, onde a gente mapeava experiências turísticas pelo Brasil e jogava isso dentro de uma plataforma. Era uma startup, a gente jogava dentro de uma plataforma. E com isso, eu comecei a perceber e já me conectar com esse segmento do turismo que tem um viés mais forte voltado para a comunidade e para o meio ambiente. E aí, por conta da Experience, eu comecei a fazer consultorias para desenvolvimento de experiências turísticas. E aí, nos últimos anos, eu fui migrando para um viés mais ambiental, até que, há 3 anos atrás, eu conheci a metodologia Trabalho que Reconecta, que propõe práticas, vivências, para justamente a gente se reconectar com a gente mesmo, com o território, uns com os outros, né? Para ter uma noção dessa nossa visão de mundo. E aí, por meio dessa metodologia, eu comecei a pensar e estruturar o projeto Micélio, que é um projeto de turismo regenerativo, onde a gente usa essa educação vivencial como caminho e o trabalho que reconecta como metodologia. Muito bem. Porque é interessante, né, essa junção entre o que é a população e o turismo, né? Que você está querendo isso, não? Porque o turismo depredativo, né, que chama, né? Inclusive, essa semana, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, ele deu uma entrevista onde ele falou que turismo não é sobre quem vai, mas sobre quem recebe. Claro. Então, cada vez mais está ficando claro isso, né? Que o turismo, na verdade, o foco do turismo precisa ser o território. Precisa ser principalmente a comunidade local, né? E os outros seres, que é o bioma, que é o meio ambiente. Então, o turismo regenerativo, ele fala sobre pertencimento, né? A gente fala que o turismo regenerativo é sobre pertencer. Então, esse pertencimento, ele nasce de dentro para fora. A gente tem que olhar, dar voz, dar vez para quem esteve aqui, para quem tem conexão com a ancestralidade local, para quem entende como isso aqui era, né, desde então, e como deverá ser. Assim, eu acho que a gente precisa começar realmente a entender que o turismo, ele é muito mais do que você sair de um destino onde você ganha dinheiro e gastar esse dinheiro em outro destino. As pessoas não estão vindo aqui
cada vez menos as pessoas estão vindo só para contemplar. Né? As pessoas estão vindo e elas estão vindo já com um senso de responsabilidade do qual, peraí, deixa eu ver se esse território aqui, ele valoriza a comunidade local? Como é feito aqui o trabalho? Tem responsabilidade ambiental? Então, assim, a gente tem que começar realmente a entender o papel do turismo como ferramenta de transformação social e econômica, né? As pessoas falam muito sobre que um bom destino turístico é bom primeiro para quem mora, mas na prática, não, infelizmente, não é isso que acontece, né? Porque a gente também precisa entender quem é que mora, porque a gente tem, por exemplo, uma gama de pessoas que moram, tem pessoas que moram temporariamente, mas quem já morava? Né? Então, assim, é esse como olhar impacta na vida dessas pessoas. Né? Então, assim, a gente precisa entender isso e ouvir essas pessoas, né? Não deduzir o que é bom para eles. E aí trazer ele para fazer parte, né? Como foi essa experiência de trabalhar com as comunidades nativas, né, dos lugares? Cara, é surpreendente, né? Quando a gente fala de regeneração, tem uma citação da Eco-Universidade que é muito maravilhosa, assim, que inclusive onde eu também fiz uma formação como facilitadora regenerativa, que eles falam que a regeneração nasce das rachaduras do sistema, né? Onde o sistema vê ruínas, ali tem potência. E é muito impressionante, porque isso é fato, né? Quando a gente abre espaço para escuta, para a gente realmente enxergar, para a gente entender quais são as dores e quais são os sonhos, é muita potência, sabe? É muito maravilhoso, assim. Então, é um caminho, né, que a gente está fazendo aqui em Praia do Forte, especificamente com os jovens, com alguns jovens da escola Lauro Coutinho, né? Já trazendo aqui para o universo de Praia do Forte, claro. Né? Então, como eu disse, eu morei aqui há 18 anos atrás e quando eu sempre frequentei, mesmo quando eu não estava morando aqui, e eu comecei a ver algumas coisas, as pessoas vinham falar comigo e tal, e quando nasceu o Projeto Micélio, eu falei, cara, meu sonho é fazer esse projeto lá em Praia do Forte. E aí o público-alvo é a juventude, né? Porque a juventude, ela tá nesse limbo entre olhar para um passado de muito sofrimento e falar, não quero mais isso para mim, mas olhar para um futuro onde eles não se sentem pertencendo. Claro. Ou como se eles estivessem condenados a um único caminho. E eles não querem mais isso. Né? Então, e aí eu mudei para cá, como eu falei, em novembro do ano passado, de volta. E desde então eu fui lá na Turisforte, né? Ainda antes de mudar para cá. Na época, conversei com Márcia, com a Graciela e posteriormente com Lúcia e Vitor e prontamente eles falaram, maravilhoso, a gente vai apoiar. E a gente foi achando caminhos de como a gente conseguiria operacionalizar esse projeto, né? Porque ele é um projeto independente, voluntário, mas ele tem um custo operacional alto, né? Porque a gente está falando de uma juventude de 11 comunidades do entorno. 11 comunidades do entorno. Então, assim, e aí, numa conversa com o Vitor, lá na Turisforte, ele me falou da professora Lide, que foi fundamental para a execução desse projeto aqui. E ela prontamente também abriu o coração, enfim, falou, cara, eu vou te ajudar. E ela fez a ponte com a escola Lauro Coutinho. E eu fui até a escola, apresentei primeiro para a direção, que também abraçou imediatamente a ideia. E eu fui apresentar para os jovens. Então, de forma voluntária, eles se inscreveram. Não tem nenhuma contrapartida do tipo, vai ter algum benefício na escola, nada. Foi apenas a apresentação, né? Aquele momento que eu fiz, eles se conectaram com o projeto, a gente lançou a inscrição e eles se inscreveram. Então, foi isso, assim. E as inscrições eles fizeram, e qual é o caminho depois das inscrições? Ele tem uma seleção? A gente, a princípio, ia fazer para 20 jovens, aí a gente teve, acho que 30 inscritos no primeiro momento. E aí eu falei, não, eu não vou dispensar ninguém, assim, a gente só conversou com a escola e tal, se tudo bem para eles, né? E aí a gente foi, e um foi falando pro outro, sabe? Assim, desde o primeiro encontro, a partir do primeiro encontro, a gente começou, posso entrar? E eu fui monitorando, porque a gente tem uma van, né? Um carro aqui, Neto, que, aliás, eu agradeço muito, um parceirão também, que faz esse transporte, que faz essa logística com eles. E o carro tinha 25 lugares. Eu falei, não posso passar de 25 jovens, né? E aí a gente foi monitorando, e hoje a gente tem exatamente 25, né? Oscila aí, nem todos vão em todos os encontros, obviamente. Também não tem essa obrigação, né? Eles não têm a obrigação de ir em todos ou justificar por que não vão, enfim. E aí, então depois da inscrição, foi isso, a gente leu, porque a inscrição tinha dados básicos, mas
O mais importante era uma carta que eles tinham que escrever, né? Uma pergunta que a gente fez sobre como eles se sentem em relação ao território, enfim, contando um pouco da história deles. Aí a gente foi se apaixonando por eles antes da gente se conhecer. E esses encontros acontecem aonde? Os encontros acontecem todos os sábados, em lugares variados. Porque, como eu falei, é uma metodologia de práticas vivenciais, né? Assim, então, é essa educação no território. Então, a gente já fez em muitos lugares. Na Aruá, no Balejo Bart, já fizemos aqui no chalé, aqui na Aldeia dos Pescadores, né? Da Tânia. Já fizemos no Castelo. Enfim, a gente já está em 12 encontros, né? E, então, cada encontro foi num lugar diferente. Em Pousada, Casa do Forte, Sobrado... Via dos Corais, Tivoli. Todos os empresários que abraçaram. Depois, então, como é que foi o processo? Assim, a gente foi na Turisforte, e aí eu me inscrevi naquele programa de taxa social da Turisforte, aí eles aprovaram, né? E aí eu falei, cara, eu já tenho pelo menos um encontro garantido, então eu vou começar. Mas eu não sabia como é que seriam os próximos. E aí eu comecei a bater na porta. Aí fui no Tivoli, seu João também imediatamente já abraçou, aí foi indo. E aí cada um hoje ajuda como pode, né? Alguns ajudam financeiramente, porque é importante, como eu falei, eu tenho que pagar o transporte, mas muitos ajudam com o café da manhã que a gente toma, com o espaço, né? Por exemplo, a gente fez na Uirapuru, 2 sábados atrás. E aí tivemos a tirolesa, onde elas desceram de tirolesa. E aí teve a Portumar, enfim, então cada um vai ajudando e vai oferecendo, né, de uma maneira diferente. Muito bom. Então, a gente ficou muito satisfeito com essa proposta, né? Porque envolve a comunidade, envolve a preservação da natureza, tudo que tem a ver com o nosso propósito em Praia do Forte, né? E é um grande desafio. A gente sabe que para a gente manter toda essa situação que a gente tem hoje é muito difícil. Então, ter alguém que está trabalhando com os jovens, né, adolescentes, é uma vantagem estupenda, né? Porque como é que vai ser isso no futuro? Né? O que a Fernanda falou é muito difícil de a gente controlar, né? Então, o trabalho do micélio tem que crescer, tem que se desenvolver muito mais. E eu acho que as pessoas que não conhecem o projeto têm que se aproximar para conhecer e para apoiar. A gente tem uma potência muito grande em Praia do Forte para esse tipo de apoio, eu acho. À medida que as pessoas vão conhecendo o projeto, vão entrando no projeto. Né? Entrou a Turisforte, aí entrou os condomínios, né? Vão entrar essas pessoas, e pessoas físicas e jurídicas, não interessa. Interessa que a gente quer promover esse desenvolvimento sustentável de verdade, né? Para todos, né? Essa integração. Né? Então, eu acho que Praia do Forte ela tá num ponto, num divisor, sabe? É a Praia do Forte que a gente tem toda uma condução de desenvolvimento que veio de Salvador, da metrópole para cá, e aí chega em Praia do Forte tem um freio, né? Aí uma coisa diferente. E daqui para diante, daqui para Aracaju, a gente tem um vazio aí. Né, que se não for feito um trabalho como a Fernanda está fazendo, uma conscientização desde a base, vai ter essa interrupção em Praia do Forte e depois vai ser de novo o que está acontecendo lá, sabe? Vai repetir aquele modelo que é devastador, que é excludente. Então, o projeto dela eu acho que é maravilhoso, é o início, né? É uma semente, né? Com alguns jovens que vão promover mais isso, né? E assim como eles vão promover essa metodologia, esse trabalho, essa consciência, essa nova vivência, a gente do outro lado tem que promover também, para ajudar nessa potência, entende? Porque se a gente quer, não adianta a gente pensar que vai conseguir uma bolha em Praia do Forte, né? A gente precisa expandir esse pertencimento, esse bem-estar, essa qualidade de vida, né? Levar isso para a vizinhança próxima, que é o óbvio, né? Onde essas 11 comunidades que ela está atingindo aí com esses alunos. Então, tu vê, 11 alunos, a escola tem mais de 1.000. São 25. Entende? Então,
11 comunidades, 25 alunos, 11 comunidades com 25 alunos aí numa escola que recebe todos esses alunos. Sim. Então é muito forte isso, é muito importante, porque é um assunto que não dá mais para te deixar para trás, sabe? Então, se tu quer um desenvolvimento de verdade sustentável, como todos nós aqui batalhamos, né, para que quem venha para cá entenda esse pertencimento, entenda esse trabalho e que também leve isso de volta, agregando, né, para a comunidade onde o cara vai voltar. Porque o cara vem aqui em Praia do Forte, o cara vem de qualquer lugar do país, chega em Praia do Forte e fica encantado, né? Mas o trabalho que é feito para isso ser assim, né? E como a gente vai conseguir manter? É um desafio enorme. Então, apoiar o projeto dela, eu acho que é fundamental. O micélio tem uma potência imensa, imensa, imensa. Muda a cabeça das pessoas. Pois é, o turismo sempre foi uma parte muito, muito importante, né? E às vezes a gente percebe que está meio deixado de lado assim. Eu acho que por costume que Praia do Forte sempre tem gente vindo, mas é uma coisa que precisa ser cuidada e agregar as pessoas que moram perto, porque sempre é bom. A gente vê que tem muitas pessoas, claro, que vêm capacitadas e tal, mas sim é bom dar foco nas pessoas que moram aqui, que valorizam o lugar, que conhecem o lugar, que talvez não conhecem algumas coisas, mas tem que conhecer também para ser também, como a gente conversou outro dia, anfitriões, né? Mas também a gente conversou sobre o Klaus Peters, né? Que ele tinha essa política de empregar mais de 90% de pessoas daqui, né? Então, essa metodologia que a Fernanda traz com o micélio, né, do turismo regenerativo, acho que tem um papel fundamental que é de reconectar, né, de resetar o turismo, né? Não é o turismo de massa, não é o turismo irresponsável, é uma outra coisa, é um turismo regenerativo. Tu vai ter que usar a natureza, né? Tá na natureza sem trazer nada ali para dentro e levar o que tu trouxe, deixar intacto e proteger, e mais que isso, regenerar, vai ter que reconstruir a natureza que foi impactada aí de alguma maneira, ou pelo turismo, por urbanização mal feita, ou qualquer coisa. Mas essa é a potência desse negócio, porque quando ela traz isso para os jovens que estão em formação, o cara que absorver isso, ele vai ser mais uma pessoa que vai estar trabalhando e se desenvolvendo em cima dessa filosofia. Então, isso é uma potência que a gente precisa abraçar mesmo. Muito bom. E agora me conta aí... Ui, cuidado com essa cadeira. Fernanda, me conta aí como foi esse convite para a COP30 e quais são as expectativas. Então, nossa, as expectativas são as melhores possíveis, né? Assim, eu estou muito feliz. É como se eu estivesse indo, brinquei assim, né? Uma criança indo para Disney, né? As crianças que gostam da Disney. Porque é uma oportunidade gigantesca. O convite veio do Ministério do Turismo, né? Eu participei de uma premiação na ABAV, né? Que é a maior feira do Brasil de turismo que aconteceu há um mês atrás, mais ou menos, no Rio de Janeiro. E daí eu fui para uma premiação. E nessa oportunidade, olha que engraçado como as coisas são, né? Nessa oportunidade, a Lúcia Tourinho, a Mar, enfim, uma galera, né, da Turisforte foi lá na premiação, assistir também. E no final, a Ana Carla Lopes, que é secretária executiva do Ministério do Turismo, estava entregando os prêmios. E aí eu falei, Ana, vamos tirar uma foto aqui com a galera da Praia do Forte e tal, enfim. Quando a gente postou essa foto, a Ana entrou no meu Instagram, né? A gente já se seguia assim, mas ela entrou no meu Instagram e os stories seguinte era um vídeo que eu tinha feito do micélio, contando o que era o micélio. E aí ela me mandou direto uma mensagem falando, Fernanda, você precisa estar na COP. A gente vai ter vários painéis e um painel é sobre isso, você precisa contar desse projeto lá na COP. E surgiu assim. E aí... eu comecei, né? A gente começou, ela falou, vou te
te passar o contato de fulano e tal, não sei o que, a gente começou a articular lá dentro do Ministério. E aí veio o convite oficial, né, o painel que a gente vai participar, que é qual o papel dos stakeholders de turismo na mitigação de crise climática, né? Então é muito importante que a gente entenda isso, que a gente está no momento de policrises, uma das crises é a crise climática, né? E Praia do Forte faz parte desse planeta, desse território. Então a gente não está isento de todas essas crises, pelo contrário. Então qual é o nosso papel aqui, né, para cuidar não apenas desse território, mas cuidar que aqui reverbere para um todo, né? Porque é isso, essa interdependência, é isso que o Vitor falou. A gente está aqui, mas se a gente for andando aqui, não tem diferença entre Praia do Forte e Embaçaí. Se eu for andando pela praia, que eu digo, né? Não existe uma areia que separa uma coisa da outra. Nós somos interdependentes, né? Então, assim, a gente primeiro precisa ampliar essa visão de território, né? Que a gente faz parte de um todo. E que sim, nós temos um papel muito importante, né? Aqui primeiro como pessoas, né, como cidadão, como cidadã, segundo, trazendo para o turismo, né, como profissionais do turismo, já que o turismo, ele precisa ser bom para quem mora, né, a gente precisa olhar para isso e a gente precisa olhar para os desafios que o turismo traz, né, que é uma das coisas que eu falo, assim, a questão da segregação, né, da comunidade local, a questão da especulação imobiliária, a gente precisa olhar para tudo isso, e não é com o dedo de acusação, é com carinho, é com amor, olhar juntos para a gente poder pensar em caminhos que sejam bons, porque a gente não está negando o desenvolvimento, né? Mas a gente sabe que o desenvolvimento sendo feito como ele está sendo feito, isso está levando para todas essas crises que a gente está vivenciando, né? Então, assim, como que a gente realmente pode, nesse lugar, por meio do turismo, realmente transformar, né, e pensar no que é bom para todos. Então, é isso. Então, eu vou para Belém amanhã, né, embarco amanhã, e no dia 17, na segunda-feira, às 15 horas, lá no Espaço Conheça o Brasil, que é do espaço do Ministério do Turismo, eu vou estar participando desse painel. Que maravilha. Então, e você vai com quem para lá? Vou eu e Grace, que é a minha companheira de projeto. Que maravilha. Ansiosas. Ansiosíssimas. E muito feliz, porque também, desculpa, Vitor, é uma oportunidade de eu estar ouvindo, entendendo o que está acontecendo, para trazer para cá também. Não, com certeza. Né? Então, assim, tá só no para meio. você ter ideia, eu comecei a falar de COP dentro do Ministério, né, com eles, assim, eu falei, quem já ouviu falar em COP? Só 2 tinham ouvido falar, e isso é incrível, porque, assim, até amigos meus, assim, eu falava, cara, eu vou pra COP, a galera falava, onde? Né, tipo, então é muito importante que as pessoas entendam o que está acontecendo nesse momento, lá em Belém, na Amazônia, agora, né, coisas estão sendo decididas, as coisas boas, as coisas ruins. É um momento onde o território está pulsando, inclusive de manifestações, para a gente colocar lupa em várias empresas, por exemplo, de greenwashing, né, que a gente não pode aceitar mais. Então, assim, a gente entender que momento que o planeta está vivendo, né? São quase 200 países ali presentes, as cientistas, educadores, né, sociedade civil, enfim. Então, assim, a gente precisa se informar, né? A gente precisa participar, porque senão a gente fica aleatório, a gente fica à deriva. Com certeza. Eu acho que esse convite, né, para a COP é a prova máxima da potência do projeto, né? Que é um projeto inovador, um projeto que pode fazer uma diferença enorme, só precisa ser acolhido, né? Precisa de apoio. Uma iniciativa privada, da sociedade civil, né? Uma coisa que não tem viés político para lado nenhum, né? É uma coisa de integração, de ouvir as pessoas do território, preservar a natureza. Isso ninguém é contra, entende? Então eu acho que, como a Fernanda disse, a gente precisa estar informado, a gente precisa buscar informação de qualidade, precisa levar informação para os jovens também, né? Abrir os horizontes, a gente poder deixar que eles também criem coisas novas, né? Venham com soluções novas e participem. Eu acho que uma das principais coisas é que esse projeto do turismo regenerativo, ele dá a oportunidade de tu provocar outros setores, porque o turismo abraça diversos setores, né? Então, não quer dizer que o projeto começa com o turismo, né? Mas
ele tem impacto na urbanização, em tudo, ele tem impacto né? na educação, Tudo, ele tem impacto na saúde, tem impacto em tudo, tá? Então, o alcance que é o alcance do turismo. O turismo é transversal, né? Com certeza, é isso aí. Bom, Fernanda, muito obrigado, parabéns pelo projeto. Vamos deixar deixar aqui as informações do projeto, o telefone de contato, e a gente vai estar aí segunda-feira esperando. Vai ser transmitido ou não? Não Então, sabemos ainda. Eu ainda não sei, mas eu passo a informação. Mas mesmo assim vai ter. Sempre tem, né? Sempre tem alguém que grava. Sim, sim. Eu vou mandar os vídeos para cá. Maravilha. Fernanda. Muito legal. Olha, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento aqui com a Eureka, né, para poder realmente chamar as pessoas para apoiarem o projeto, sabe? É um projeto local, é um projeto de Fernanda que está cedendo para a gente aí essa potência que vem aí. Né? Não, criou e trouxe para cá, porque realmente ela soube que está implementando já, sabe? Então, é isso, eu queria também... O primeiro passo foi dado, né? Eu acho que agora, continuidade. Ano que vem é um desafio, 2026, precisa o ano inteiro de projeto. Apoio, muito apoio. É isso, eu queria realmente convidar, né, as pessoas, como o Vitor falou, seja pessoa física ou jurídica, eu me coloco à disposição para apresentar o projeto, quantas vezes forem necessárias. Mas é muito importante, antes de mais nada, que as pessoas conheçam. Com certeza. Né? É um projeto sobre o território, não é sobre uma pessoa específica ou um lugar específico, é sobre o território. Então, assim, eu faço esse convite para que as pessoas conheçam o projeto Micélio, né? E que, de preferência, venham para essa rede. Né? Eu não sei se eu vou trazer aqui, né, como curiosidade, Micélio é a rede que se forma debaixo da terra de nutrição e aí que surgem os cogumelos. Olha. Né? Então, a ideia desse nome Micélio é exatamente isso, uma rede de nutrição do território. Então, eu quero convidar, porque essa rede ela é aberta e quanto mais pessoas estiver envolvida, mais todo mundo ganha, né? Não só os seres humanos, mas todo mundo. Como diz Eliane Brum, os mais que humanos também. Muito bom. Fernanda, parabéns, viu? De novo. Obrigada. Vamos nessa. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Parabéns, Eureka. Obrigado, Vitor. Santiago. Obrigada, Eureka e Santiago. Sucesso na COP. Sucesso. Obrigada. Aí estaremos torcendo. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir.